galera, boa quarta-feira e parabéns pelo Dia Internacional dos Estudantes. Chega mais que tá no ar mais um programa especial Hora do Enem. Aqui você tem a sua preparação completa para a prova do próximo domingo, além do resumão do que vai cair na prova. Você vai ver também dicas estratégicas de profissionais de diversas áreas para chegar prontinho para o Exame Nacional do Ensino Médio. Vem com a gente que aqui só tem dica quente! E para começar, vamos bater um papo com Del Delambre. Ele é coach PhD e é bem conhecido nas redes sociais e vai dar aquele mapa da mina para você se sentir mais seguro. Nos dias das provas, é claro. Concentração e foco é o tema que você vai curtir e eu tenho certeza disso. Bom, nessas duas últimas semanas dessa temporada, a teleaula não é com Lande Vieira e sim comigo. Mas fiquem tranquilos que aqui no estúdio estamos respeitando todos os protocolos de segurança recomendados pelos médicos. Na teleaula de hoje, o assunto é redação. Preparei altas dicas estratégicas para você lacrar e ganhar muitos pontos importantes que podem render aquela vaga na universidade. E no Janela do Enem, vamos abrir a conexão com Guilherme Almeida, estudante de Engenharia Mecânica, direto de Jequié, na Bahia. Vai ser show! Vamos então nessa, galera, porque está na sua hora, a Hora do Enem. Reta final aqui na Hora do Enem, eu vou receber hoje o coach PhD Del Delambre. Tudo bem, Del? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, bem-vindo. Estou feliz de estar aqui com vocês, Tati, e poder ajudar essa garotada. Muito feliz. Com certeza, a felicidade é nossa estar te recebendo aqui novamente na Hora do Enem. Del, vamos falar um pouquinho dessa reta final. Como que o aluno deve se preparar melhor? Tati, nesse exato momento, o aluno precisa se concentrar em ter um foco. Eu costumo mostrar que quando você está numa reta final de uma jornada, o foco precisa ser na felicidade. Essa é a primeira. Existem muitas expectativas que são colocadas sobre o aluno. A expectativa, muitas vezes, dos pais, dos amigos, do grupo que ele participa, da própria família. E isso pode atrapalhar um pouquinho, gerando um pouco de ansiedade. Então, nessa reta final, ele deve fortalecer o emocional dele. Ele deve fazer um trabalho do lado de dentro. E como que pode fazer isso? Tendo o foco na felicidade. Então, nesse momento, você pode escolher pequenas experiências de felicidade, de coisas que você gosta, que é importante para você, e você pode começar a investir nisso com alguns momentos específicos para isso. Foco na felicidade. Agora, o seu método fala muito nisso, né? No foco e na felicidade, justamente para conquistar as tão sonhadas metas. Você pode dar uma dica em relação a isso para quem está aqui nos assistindo? Sim, Tati, é o método travessia, que a gente tem a técnica PH, que é o que eu chamo de técnica de pequenos hábitos. Como funciona isso? Sempre que você tem uma meta, que você tem um objetivo, existe uma frase que eu gosto de usar e que muitas pessoas já até utilizam nas redes sociais. Para você chegar ao topo da montanha, você precisa aprender a passar pelas trilhas. E se você constrói uma trilha bem interessante, o seu caminho até o topo da montanha pode ser de prazer e também um caminho de felicidade. O que significa dizer isso? No método de pequenos hábitos, você que está me ouvindo aqui, até o dia da prova, você pode estabelecer alguns pequenos hábitos que você vai colocar dentro do seu dia, dentro dos seus horários, até o dia de você fazer a prova. E esses pequenos hábitos, eles precisam estar focados em ajudar você a ter autoconfiança de um lado e estabilidade emocional do outro, felicidade novamente. O que você faz? Então, escolha um único horário, todos os dias, mas é pouquinho, é algo muito pouco que dá para você a estabilidade e emocional e a autoconfiança. Vai fazendo isso um pouquinho todos os dias, que você vai chegar interiormente com o seu emocional preparado para o dia dessa avaliação. Agora, para finalizar, Del, você quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Sim. Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando você está se preparando, muitas vezes, para tomar uma decisão muito importante, como é essa que você vai tomar agora na sua vida,
Às vezes você fica muito ansioso, você fica muito preocupado de que essa será a decisão para o resto da sua vida. Não, calma. Essa talvez seja a primeira decisão, grande decisão, que você vai tomar em outros momentos também da sua vida. Isso significa que você pode escolher. E dentro do processo, você pode, inclusive, fazer algumas transições. Isso acontece. Basta você perguntar muitas vezes ao seu pai, seu amigo, seu tio ou alguém que ele fez uma faculdade, mas lá na frente ele adaptou essa faculdade para uma outra realidade. O que eu estou dizendo para você? Escolha, mas escolha com o coração e escolha sabendo que você pode lá na frente também fazer algumas transições. Vá tranquilo para talvez a sua grande primeira escolha da sua vida. Com certeza, Del, muito obrigada pela sua participação novamente aqui na Hora do Enem. Te desejo muito mais sucesso e obrigada pelas suas dicas para tantos brasileiros e estudantes que estão nos assistindo. É isso aí, Tati. Como a gente sempre fala, né? Bora, bora, né, Tati? Bora, bora, gente! Del Delambre participando aqui da Hora do Enem nessa reta final. Fala, turma! Tô de volta com a teleaula do dia, que nessas últimas 2 semanas da Hora do Enem serão aqui comigo e não mais com Lande Vieira. Mas fiquem tranquilos que aqui no estúdio estamos seguindo todos os protocolos anti-Covid, ok? Agora se liguem nessa teleaula que tá assim, ó, demais! Dicas de como você se dar bem no Enem, e a aula de hoje é de redação. E começando com a nossa semana, que estamos aqui fazendo aquela revisão geral para a prova de domingo do dia 21, que vai abordar redação, ciências humanas e também linguagens. Nós vamos receber hoje um professor para você tirar aquela nota 10 no Enem. Dia 21, um dos principais temas é a redação. Para isso, eu vou receber o professor do QG do Enem, José Augusto. Tudo bem, José? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bom, Tatiana? Olá, pessoal. Agradecer aqui o convite, fazer parte da Hora do Enem, a gente poder discutir um pouco, a gente poder falar um pouco sobre a redação, o processo de construção, a relevância dela, características muito importantes, de extrema relevância, pensando na construção do texto por parte do candidato, para a gente poder destrinchar e tentar chegar ao tão famoso, à nota 1000, ao conceito, né, final, no caso, a redação nota 1000. Até porque isso é muito, a redação, ela eleva muito o ponto do aluno. Sem dúvida, porque a gente tem a etapa da prova propriamente dita, nos 2 dias, as 180 questões, mas a redação, ela acaba tendo um peso significativo para o processo em si, que é justamente a nota, muitas vezes, é uma nota mais decisiva. Pensando, por exemplo, em carreiras de maior concorrência, como medicina, é fundamental ter uma nota significativa, ali em torno de 900, por exemplo. Uhum. Então, quanto mais próximo do 1000, mais a chance de determinadas carreiras de maior concorrência terem a possibilidade, o candidato, no caso, de poder conseguir ingressar na universidade. Então, a redação ela faz toda a diferença para o processo em si. Vamos falar de algumas habilidades e técnicas para essa redação? Com certeza. Vamos lá. Vamos aqui para nossa janela do Enem, que a gente usa Perfeito. Justamente para dar essas dicas. Vamos a essa primeira parte, a redação do Enem 2020, Sim. Né, que teve essa cartilha do participante, que é bem Perfeito. Similar a desse ano. Sim, 2021. exatamente. O que acontece? O INEP, na verdade, que é uma autarquia federal, ou seja, ele é um órgão que ele é ligado, ele é vinculado ao Ministério da Educação, mas ele tem independência administrativa. Ele que é o responsável pelo Enem. Uhum. Ele manualmente, ele promove, ele constrói, ele faz uma cartilha que é voltada para o candidato. E é sempre ali próximo, geralmente um mês, um pouco desse período que ele lança, sempre com o tema do ano anterior. No caso, a gente teve a redação esse ano, em 2020 mesmo. Sim. Então, ele lança para que o aluno tenha ciência, ele tenha conhecimento de tudo, destrinchar de maneira detalhada, de maneira pormenorizada, o que é importante pensando na construção do texto. E aqui, essa, por exemplo, é a capa da cartilha, que ainda é do que foi referente ao ano passado. O INEP ainda não lançou a desse ano, mas a ideia, o cerne, a construção como um todo não muda muito. O que muda sempre é o tema
que ele pega do ano anterior. Então, a próxima cartilha, por exemplo, vai ser sobre o tema dos transtornos psicológicos que a gente teve nesse ano. Mas os desdobramentos, as principais características, isso acaba sendo o mesmo o tempo inteiro, né? Com certeza. Então, vamos às principais características da cartilha. Perfeito. Aqui, primeiro, a relevância de saber que existe um material, existe um manual que é feito para o candidato, né? Aqui, tudo o que se espera da redação do Enem vem muito bem detalhado, como, por exemplo, quais são as competências, o que se espera de cada uma delas, redações nota 1000, curiosidades, como, por exemplo, a própria cartilha informa quantos corretores podem avaliar sua redação. Não sei se muitas pessoas sabem, mas um texto, uma única redação, ela pode, inclusive, passar por 6 corretores. Uau, não Justamente porque a preocupação, o cuidado de tentar diminuir ao máximo o problema existente enquanto nota final. Então, por exemplo, a própria cartilha ela informa sobre isso, né? E aqui, nessa segunda informação, é o sumário, a apresentação, né? Vem tudo o que se espera, tudo bem dividido. E eu queria chamar a atenção para um aspecto que, com certeza, o aluno já sabe, está em reta final, ele já vai saber, que é o quê? Está dizendo ali, competência 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Enem não tem 6 competências, o Enem tem 5, cada uma com, no máximo, 200 pontos. Competência 1, 200 pontos, competência 2 e por aí vai. Aqui, o que acontece? O material, quando coloca 1.6, competência 6, são informações gerais, são informações extras sobre o processo em si. Mas a matriz de referência, que a gente vai ver daqui a pouco, ela possui 5 competências, cada uma com 200 pontos e previamente definido o que é cada critério. E ali no final, o que também é sempre interessante, o que também é sempre relevante, que é ter uma amostra das redações nota 1000 para que o aluno, para que esse candidato, essa candidata possa ter uma base, exatamente, para que ele possa ter ciência de o que foi feito, como o texto nota 1000 foi construído. E é muito perceptível, é muito interessante pensar no seguinte, é um texto simples. Ele não é um texto difícil de acesso, muito pelo contrário, porque a simplicidade na construção do texto é trabalhosa. Então, se você conseguir transmitir a mensagem de maneira satisfatória e ao mesmo tempo simples, é um bom caminho para essa redação nota 1000, para que se consiga essa redação nota 1000. Tá? Perfeito. Vamos aos principais aspectos desse manual. Exatamente. Isso aqui também talvez uma das partes desse material de maior relevância em toda a cartilha. Por quê? Aqui é chamar atenção para um tema que é proposto. O Enem sempre vai trazer um problema, um tema de ordem social, geralmente da realidade brasileira, né? E aí, a partir disso, como se trata de um texto dissertativo argumentativo, pressupõe a existência de uma tese, ou seja, de um ponto de vista do candidato. Espera-se que esse candidato se posicione, que ele demonstre posicionamento, que ele demonstre o que ele entende sobre o que é importante para aquele tema. Então aqui a gente tem o tema sobre o qual o candidato vai se posicionar, uma tese, e a partir do momento em que ele apresenta esse ponto de vista inicial, que ele apresenta essa tese, o que agora ele vai fazer para sustentar essa tese dele? No caso, os argumentos. E ali a gente está falando mais do miolo do texto, né? Os parágrafos de desenvolvimento, que se preocupam com como o candidato vai apresentar o desdobramento dele acerca dessa tese inicial. E aí, pensando em Enem, a banca tem um perfil de um critério à parte da famosa proposta de intervenção, que são ideias de o que se pode fazer, solucionar, exatamente, amenizar um problema, contemporizar um fato, melhorar uma situação. O candidato ele vai mostrar um posicionamento, ele vai desdobrar o ponto de vista dele, ele vai justificar, e a partir daí, como ele pode demonstrar possibilidade de amenizar um problema, contemporizar um fato, que aí é a famosa proposta de intervenção. E é interessante pensar nessa parte escrita aqui, eu não vou ler tudo por uma questão de tempo, né? Mas obviamente que é interessante que o candidato leia com calma, com tranquilidade. Nesse fragmento já há todas as competências, porque quando ele fala, por exemplo, de texto dissertativo argumentativo, ele está falando da competência 2, de ordem social, científica e cultural, ou política, é justamente sobre isso. Aí quando ele coloca, por exemplo,
as competências envolvidas ao longo do ano. É esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da vivência dele, como ele construiu as informações ao longo da vida escolar e fora dela também. A capacidade... é importante também estar sabendo o que está acontecendo na atualidade. Totalmente. Né? Economia, faz política. toda a diferença. Tem que saber. Não é possível se realizar uma prova, principalmente a do Enem, no caso da redação, sem que haja esse conhecimento de mundo, esse conhecimento que extrapola o ambiente linguístico, né? E aqui, por exemplo, o que a gente tem? Resumidamente, as 5 competências. E sempre nesta ordem. Por quê? A avaliação, como eu comentei, né, são 5 competências, cada um valendo 200 pontos, e tem sempre a ordem de competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É a norma culta. Acentuação, pontuação, regência, concordância, registro, formal, informal, escolha, vocabulário, tudo isso acaba sendo avaliado nesta primeira competência. Na segunda é que nós temos 3 informações e uma única competência, que são compreender a proposta, abordagem temática. Entender se ele conseguiu entender o tema a partir dos textos motivadores, que é de extrema importância a leitura. Não é o momento para se pular. A leitura do texto motivador é importante em que sentido? Ela é uma discussão inicial. Então, é importante a leitura, com o cuidado de não haver cópia. Porque a cópia acaba não sendo caracterizada. Ela traz sempre o problema ali, né? Exatamente. Ela te mostra um pouco e te coloca no contexto. A coletânea, ela serve como discussão inicial. O que o Enem espera que você interprete do tema? A coletânea, ela faz muita diferença nesse sentido. E aí tem... aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É o famoso repertório sociocultural, que é justamente esse conhecimento de mundo, esse nível de informatividade que extrapola o ambiente linguístico, que é trazer uma referência de áreas culturais, cinema, música, livros, sociólogos, filósofos, seriados, notícias como um todo. Isso é muito relevante. É estar antenado, é estar atento a tudo que circunda a nossa realidade, principalmente. E ainda nessa competência, o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, ele consegue desenvolver um texto dissertativo argumentativo, o tipo. Então eu tenho tema, repertório e tipo na mesma competência. Por isso, ela é muito importante. Inclusive, é importante o candidato também ter a seguinte ciência. Zerar a competência 2 significa zerar a redação é anulada. Então ele não pode zerar a competência 2. Óbvio que ele não é interessante zerar nenhuma, mas zerar a 2 significa zerar a redação. Na competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos e defesas de ponto de vista, é como eu vou desdobrar o tema, e é a minha argumentação, pensando em, existe um nexo, existe uma lógica, existe um sentido naquilo que eu construí, eu apresento ideias que vão ao encontro do que se espera do tema e que fazem sentido pensando na nossa realidade, e também o quanto que eu consigo justificar o meu ponto de vista de maneira satisfatória, é não deixar brecha para por que isso aconteceu. É justamente a capacidade que ele tem de esgotar o posicionamento. Né? A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São os mecanismos coesivos, os articuladores que são muito importantes no texto, entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, porque eles colaboram para a construção de sentido. A minha ideia, o meu propósito, o meu objetivo é apresentar um conectivo que expresse noção de soma, de adversidade, de tempo, de lugar, de proporção e por aí vai. Então tudo isso é relevante e faz muita diferença a presença. Não é a presença por si só, mas sim a presença com uma finalidade bem apresentável. Eu vou pedir uma ideia prática dessa competência 4. Vamos pensar o seguinte, quando você quer mostrar um ponto de vista, num argumento, uma percepção, e um outro no argumento 2, no D2, por exemplo, um que seria um contrastante, como eu posso, por exemplo, iniciar esse parágrafo? Por outro lado, portanto, portanto a gente vai mais para a conclusão, né? Exatamente, que tem a ver, mas é importante pensar justamente nisso. A colocação de um elemento conclusivo, justamente para dar a ideia de que agora eu vou dar um desfecho para o meu texto. Aí vem o portanto na conclusão. Portanto, dessa forma, sendo assim, logo, nos de argumento eu posso fazer, se for de soma de ideias,
além disso, ademais, juntamente a isso, ou contrastante de, por outro lado, no entanto, todavia, esses conectivos têm que ser colocados porque o Enem cobra a presença deles com, obviamente, eles bem colocados, né? Essa é uma super dica aqui com a gente, hein, exatamente, gente? a ausência deles significa a não possibilidade de notas mais altas. Então, por exemplo, do 120 para o 160 e do 160 para o 200, a colocação desses conectivos, ou como o Enem gosta de chamar, esses operadores argumentativos entre os parágrafos e dentro deles também, é fundamental. Tem que ter. Tem que ter uma noção bem estabelecida. E a famosa proposta, que é um critério à parte do Enem, que é, justamente, foi discutido o problema, foi argumentado, o que pode ser feito para atenuar, o que pode ser feito para melhorar, o que pode ser feito para mudar a situação em que se apresenta. E aí vem, rapidamente, os 5 elementos. Agente, ação, modo e meio, finalidade e detalhamento. No caso, cada um desses elementos é contabilizado uma única vez. Então, por exemplo, se eu coloco o governo junto com o Ministério da Educação, são 2 agentes, uma única contabilidade. Então, cada um desses elementos vai ser visto de uma única vez, 40 pontos. Tudo numa mesma proposta. É importante que ela esteja bem finalizada ali, né? Bem articulada. Apresentar. Eu gostaria que você desse um exemplo final, assim. Então, a gente pode pensar o seguinte, algum tema que seja sobre, de ordem, como, por exemplo, do ano passado, que foi sobre transtornos psicológicos, aí você pode pensar, quem pode atuar? No caso, o governo, ele pode atuar em parcerias com ONGs, com instituições preocupadas com a finalidade de tratar de maneira pessoas que apresentam transtorno psicológico. Então, quem vai fazer? O governo vai fazer o quê? Ele pode atuar de maneira em que ele promova mais políticas públicas, né? Que ajude a sensibilizar pessoas. Exatamente, aí já é uma ação. Como? Por meio de parcerias com ONGs, né? Com essas organizações não governamentais, já é um modo e meio, com a finalidade de trazer uma melhora efetiva, de trazer uma saúde mental mais satisfatória. Isso aí a gente já tem agente, modo e meio, ação e finalidade. E o detalhamento, que é essa informação adicional, que pode ser uma enumeração, pode ser uma explicação, pode ser algo relacionado a qualquer um desses outros elementos. Então eu posso ter um detalhamento do agente, da ação, do modo e meio, e do efeito, o que seria o que o Enem considera como efeito do efeito, né? Um desdobramento que claramente mostre algo além do que foi apresentado. Então, a gente pode pensar, o governo... Por meio da tecnologia, de repente, a saúde mental talvez, dar uma solução ali que a pessoa tenha. Sim, aí se fosse, por exemplo, um detalhamento para um governo, pensar o governo, que é o ente estatal responsável por tentar solucionar diversos problemas sociais. Então aqui eu tenho uma informação adicional que eu trago, por exemplo, sobre o governo. Isso é um detalhamento. E tem que ter tudo numa mesma proposta. Certo? Super dica. Vamos então às recomendações gerais. Exatamente. Aqui é só para poder mostrar o seguinte. Aquele item 1.6 não é uma nova competência. Aqui a gente está falando de informações adicionais que são importantes para que você possa melhorar a sua redação, né? Para que você possa ter um desenvolvimento mais satisfatório do seu texto. E aqui no finalzinho eu coloquei o link, porque esse material ele é domínio público. Ele está disponível para quem quer que seja. Se você jogar no Google, você pode jogar no Google, você pode ir no site do próprio INEP, buscar que lá tem provas antigas, gabarito, de diversos anos e a própria cartilha que está disponível para o candidato. Então é importante que o candidato que vai fazer a prova tenha noção que existe um material feito para ele. E ele é todo detalhado. É um material muito bem feito, porque se preocupa em o que se espera da redação do Enem. Com certeza. Agora, professor, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre o que pode cair na prova desse ano. Porque está todo mundo, exatamente, todo mundo curioso, o que eu tenho que saber. Pois é. Primeiro de tudo, o que é interessante passar para o aluno é o seguinte, ele tem que estar preparado para fazer qualquer tema. Qualquer tema que seja proposto para o Enem, ele tem que estar bem preparado. E aí é importante uma leitura bem atualizada, uma leitura que verse sobre problemas mundiais, mas também da nossa realidade. Então, primeiro de tudo ele tem que estar preparado para fazer todos os temas. E alguns básicos que ele não pode deixar, digamos assim, de saber.
pensando em mobilidade urbana, que são temas assim mais básicos que Podem cair. podem cair. Pensar sobre crise hídrica, que a gente tem algo que a gente vive um ambiente nesse sentido que pode ter algo nessa linha. Agora, o Enem ele gosta muito também de temas que fogem dessas discussões. Então, ele pode, por exemplo, se a gente levar em consideração os últimos anos, e até um pouco maior, o Enem, ele, por exemplo, nunca cobrou um tema que fale sobre esporte. É verdade. E a gente teve eventos no Brasil e no mundo de relevância, como, por exemplo, as Olimpíadas de 2014, 2016 aqui no Brasil, a Copa do Mundo, a Olimpíada de Tóquio. Então pode falar sobre uma questão esse não esportiva. teve a Olimpíada. Exatamente, né? Pensar no âmbito esportivo, mas em que sentido? O quanto isso é relevante socialmente falando. Não é para a formação do atleta em alto nível, mas o quanto que o esporte é fundamental para a pessoa ali do dia a dia, que pode fazer com que ela saia de um mundo negativo e que passe a ser um cidadão. A gente pode pensar também em questões sociais, para falar sobre precarização de diversos setores sociais que a gente vivencia. Hoje, um panorama nacional, a gente vê diversos problemas quanto fome, por exemplo. Né? Então, talvez o Enem também possa pensar em algo que fale sobre processos de precarização e como isso pode ser solucionado, como isso pode ser modificado, como essa realidade complicada em que a gente se encontra, ela pode ser transformada. Então, talvez alguma coisa nesse sentido. Os temas mais básicos, que é importante que todo mundo saiba. Sim. Uma mobilidade urbana, crise hídrica e algumas coisas que pode falar sobre esporte, a preocupação com o fator de inclusão social, ferramenta social, ou alguma coisa de precarização de algum setor, de fome, de trabalho, quem sabe alguma coisa nessa linha. Gente, professor aqui deu altas dicas para você tirar uma redação nota 1000. Quero te agradecer demais, professor José, por participar, Tatiana, aqui da Hora do Enem dessa revisão. Agradeço ao convite e a torcida aqui para que no momento da redação que consiga fazer com calma, com tranquilidade, a leitura de maneira amena. Na semana, procurar não se exceder com relação ao estudo, porque não é mais o momento. Faz uma revisão, faz uma leitura, mas nada que seja excessivo. E a prova, leitura com calma, com tranquilidade, olhar o tema, pensar no que pode ser trazido inicialmente para que você consiga desenvolver a sua redação de maneira satisfatória. Até dar uma olhadinha ali nessas redações que estão disponíveis Sem no INEP, dúvida, né, com que certeza. tiraram nota 1000 para pegar umas diquinhas ali. É ótimo que possa avaliar para que veja o que foi feito. Como o candidato que tirou nota 1000 escreveu o texto, ele vai ver que não tem mistério. Não é nada de outro mundo. Não, muito pelo contrário. É uma construção bem pensada, bem planejada, mas simples e objetiva. Só isso. Certo? Muito obrigada, professor, Obrigado, pela Tatiana. sua presença. Gente, José Augusto, professor de redação, aqui na Hora do Enem. Reta final da prova do Enem e eu vou receber hoje, direto da Bahia, o estudante que conseguiu passar para sua tão sonhada vaga em Engenharia Mecânica. Vou conversar com Guilherme Almeida. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo à Hora do Enem. Oi, tudo bem? Guilherme, você conseguiu a sua tão sonhada vaga para o curso que você queria. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa preparação e como foi essa reta final para a prova. Então, minha preparação foi uma rotina de estudos bem puxada. Eu estudava basicamente o dia todo quase, né? Eu tinha aulas do cursinho pela tarde, então pela manhã e à noite eu ficava estudando, revisando conteúdo, fazendo exercícios. Eu separava as matérias por dia também, cada dia eu estudava uma matéria, reservava algum dia para fazer a redação, matemática, algum dia específico também, e ia tentando conciliar a vida do cursinho, porque é bem puxado, é bem exaustiva a rotina de quem faz cursinho, é aula o tempo todo, é isso. É verdade. E como foi assim uma semana antes da prova? O que você fez? Uma semana antes da prova, eu tentei relaxar mais. Eu revisava, só que não doava tanto tempo para os estudos. Eu tentava ir me controlando mais, respirando e tratando alguns casos de ansiedade, se tivesse, tentar saber como administrar o tempo na hora da prova, buscando estratégias para resolver a prova de forma mais rápida, não deixar
perder muito tempo, nem perder tempo na redação, nem nas questões de matemática, ciências da natureza. Eu fui buscando estratégias para fazer a prova de melhor forma possível. Agora, como que foi essas estratégias, né? Qual a dica que você pode dar para o estudante que está aqui te escutando? Bem, no meu caso, né, eu queria um curso de exatas, eu dei mais privilégio, né, privilegiei a prova de matemática. Comecei pela prova de matemática, né, no segundo dia, e deixei ciência da natureza para depois que eu terminasse a prova de matemática. No caso, no dia da redação, eu sempre faço a redação primeiro, né, fazia a redação, depois partia para as questões, fazia metade das questões de humanas, metade da questão de linguagens, para você dar aquele equilíbrio, para você colocar o que você sabe em cada uma. E respiração, administrar o tempo, dar uma pausa para comer, para beber água, para poder o cérebro dar uma oxigenada, para você poder respirar, para você poder voltar com gás para fazer a prova. E é isso. Agora você tem falado muito de respiração, né? Essa ansiedade pré-prova. Isso. Para finalizar, qual a dica que você dá que fez bem para você? Para mim, o que fez bem foi, primeiro, você esquece que você está fazendo uma prova super difícil, esquece que você está naquele momento. Você vai fazer como se você estivesse fazendo uma prova no colégio, em casa. Você respira, você faz com calma, você não pensa em concorrentes, não pensa em vagas, não pensa em nada disso. Você coloca só o seu conhecimento que você tem, tudo que você adquiriu, você vai colocando na prova. Só isso. E no fim, dá tudo certo, como deu para você. Dá, sim. Pode estudar, pode confiar que dá tudo certo. Muito bom, Guilherme. Quero te agradecer demais pela sua participação aqui na Hora do Enem. Te desejar muito mais sucesso na sua vida. Certo, brigadão. Eu que agradeço pelo convite da TV Escola. Muito obrigado mesmo. E é isso. Obrigada, Guilherme. Gente, Guilherme, diretamente da Bahia, participando aqui da Hora do Enem. Bom, galera, nossa Hora do Enem especial tá no fim. Mas, se você quiser revisar os conteúdos de novo, nunca é demais. Tá tudo lá no nosso canal do YouTube. E é muito bom participar desse momento tão importante na vida de cada um de vocês. É a hora de conquistar o que a gente sonhou e suou tanto para conseguir. Mas para isso, nada de sair de casa em cima da hora, hein? Com o trânsito a gente não brinca. E se vocês esqueceram, no dia da prova tem que levar um documento original e oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho ou passaporte se você for estrangeiro. Tem que levar também uma caneta esterográfica transparente com tinta preta. E no domingo eu vou estar aqui com dedos cruzados para vocês darem o melhor de vocês e mostrarem o talento e capacidade que eu sei que cada um de vocês tem. E vamos respirar fundo e trabalhar nas questões com muita calma, porque o jogo só acaba quando o juiz apitar o final da partida. Cuidem-se sempre, sejam muito felizes. Uma boa sorte para cada um de vocês. E olha, dia 21, nós da TV Escola vamos estar ao vivo aqui na TV, justamente para estar corrigindo e falando um pouquinho da prova do primeiro dia. Eu espero por vocês, mas amanhã tem muito mais conteúdo com a revisão geral para as provas de domingo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!